Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer de cada motivo que tenho pra ser grata, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém. Paz, bem e esperança, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nesse momento do itinerário de espiritualidade, para partilhar um pouco do texto bíblico com vocês. O texto bíblico que eu trago aqui hoje, nesse momento, é Juízes, capítulo 19. É um texto grande, o capítulo inteiro. Depois eu peço que você leia com calma, com carinho, esse texto que nos traz aí uma abertura para nós pensarmos na teologia feminista, na teologia decolonial, a partir do patriarcado e da falta de identidade das mulheres na Bíblia, no texto bíblico. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 22, que diz assim: enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa, nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não faça essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhe, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora
e vocês poderão fazer com elas o que vocês quiserem, mas não façam essas coisas horríveis com este homem. Mas eles não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Esse texto é um texto que, a partir dessa história, nós vamos ter, inclusive, uma guerra, a partir daí, mas não é sobre esta guerra que eu quero comentar com vocês. O que eu quero trazer hoje e pensar esse texto bíblico nesse itinerário de espiritualidade é a partir do agosto lilás e fazer uma correlação com o texto bíblico que fala sobre a história dessa mulher concubina, uma mulher sem nome, logo ela não tem identidade, porque o nome nos dá identidade, e aí a gente vai ter vários casos de mulheres na Bíblia que não têm identidade. Essa mulher do texto bíblico, ela sofre diversos abusos. Sua vontade, sua identidade, sua fragilidade, nada é respeitado por estes homens. Nem pelos homens que a violentam, nem pelo levita. E quando a gente pensa nesse texto, é bom que a gente lembre que, lamentavelmente, nós ainda vivemos uma realidade de mulheres evangélicas, religiosas, que são violentadas em nome de Deus pelos seus parceiros que se dizem cristãos. Isso é muito triste. O texto bíblico de Juízes 19, chamada também uma das narrativas de horror da Bíblia, nos remete a uma história de violência, a uma história de dor, a uma história de sofrimento, a uma história que falta cuidado, parceria e amor, que é a história da concubina. Mais um texto bíblico que mostra que a mulher era tratada como objeto. Perceba que o homem, o dono da casa que recebe o levita, está com o levita conversando alegremente, bebendo, quando sua casa começam a bater na porta e ele faz questão de dizer, e com ênfase: não toquem o homem, mas se vocês quiserem, eu dou a minha filha virgem e a concubina dele. Então, quando os homens insistem, o levita não negocia, ele joga a concubina para fora. E essa mulher passa a noite, a madrugada inteira, sendo violentada por diversos homens naquela cidade. Eu fico imaginando que aquela mulher gritou tanto, até que ela não conseguiu mais gritar, pedindo ajuda. Eu fico imaginando que enquanto ela gritava lá fora, eles estavam lá dentro da casa, protegidos, e em momento nenhum se levantaram para defender essa mulher, como tantos outros textos, tantas outras narrativas que a mulher é entregue para proteger o homem na Bíblia. Então essa mulher, em nenhum momento ela é sujeito, mas aqui ela é tratada como um mero objeto dos homens em questão, sem nenhum tipo de valor, sem nenhum tipo de cuidado e sem nenhum tipo de respeito. A teóloga Sandra nos traz uma carta se colocando no lugar daquela concubina.
E essa carta mexe muito conosco. Eu vou ler apenas um trechinho da carta. Uma carta para as mulheres que virão depois de mim. Queridas mulheres, vocês não me conhecem, mas as chamo de queridas porque realmente as quero bem. Talvez vocês conheçam alguma menina, mulher, que esteja vivendo abusos e que precise de ajuda. É por isso que não posso guardar o que sofri somente para mim. Quem sabe meu relato as ajude a entender que não podemos soltar as mãos umas das outras, que devemos denunciar e combater a violência contra as mulheres e que precisamos que mais meninos, homens, reconheçam em nós a imagem de Deus. Minha existência foi marcada por muita violência desde muito cedo. Fui tomada como concubina por um homem, um levita, Juízes 19, versículo 1. Era tão jovem, tinha tantos sonhos, queria aprender a ler, a escrever, queria decidir o que fazer da minha vida, mas não me foi dada qualquer escolha. Eu fui retirada, ainda novinha, da casa da minha família. Esta foi uma das primeiras violências que eu experimentei. Na casa do levita fui violentada sistematicamente. Eu era considerada apenas um objeto. Não aguentei e fugi, retornando para a casa da minha família. Juízes 19, versículo 2. Alguns me acusaram de adultério. E na sociedade em que eu vivia, a mulher acusada de adultério era apedrejada, sem direito à defesa, especialmente porque a palavra de uma mulher nada valia. Tive tanto medo. Ainda bem que a minha família me acolheu. Mesmo assim, o medo me acompanhava todos os dias. Não demorou muito e aquele homem do qual fugi me encontrou. Juízes 19, versículo 3. Meu pai até que tentou mantê-lo ali. Ele até conseguiu por uns dias. Mas nós sabemos o restante da história. O levita leva ela de volta. Talvez você questione: por que a reverenda Gabriela está trazendo esse texto hoje? Um texto triste, um texto de terror, um texto de horror, um texto que não é de esperança, um texto que a teologia feminista vem tentando resgatar para dar voz às mulheres marginalizadas e oprimidas do texto bíblico. Porque nós estamos no agosto lilás. E nós somos a igreja de Jesus. Nós somos discípulos e discípulas e fazemos parte de uma comunidade que valoriza as mulheres, que dá voz às mulheres. E como mulheres e homens de Deus, mulheres e homens de Deus, discípulos e discípulas de Cristo, nós precisamos pensar nos direitos humanos e nós precisamos escutar. Quando eu digo escutar, porque quando eu escuto eu compreendo o grito de diversas mulheres perto de nós, perto da gente, que estão sendo agredidas, violadas e violentadas constantemente por homens que até usam o texto bíblico como o homem é cabeça, a mulher é submissa e tantos outros textos para justificar um comportamento opressor para com as mulheres. Mas em Jesus nós percebemos que Jesus chama as mulheres, dá voz às mulheres, resgata as mulheres, para que as mulheres vivam a vida em Cristo livre. Mas irmãs e irmãos, quando nós pensamos no agosto lilás, esse mês que muitos questionam, não é um mês de festa nem de fantasias, mas é um mês para que as discussões, para que as ações em defesa de mulheres continuem e aumentem. Porque nós sabemos que mesmo existindo a Lei Maria da Penha, ainda tem sido muito pouco para proteger as mulheres, para nos proteger. Porque enquanto uma de nós estiver aprisionada, enquanto uma de nós estiver sendo violada e violentada, nós todas
ainda não estaremos livres. Eu quero lhe chamar, minha irmã e meu irmão, para que cada vez mais, como comunidade de Jesus, como povo que ora, como povo que acredita, como um povo que combate toda espécie de violência, nós possamos lembrar das irmãs, das companheiras, das amigas, das desconhecidas, das mulheres, crianças, adolescentes, adultas, senhoras, que ainda estão vivendo sob situação de opressão e de violência. A história da concubina é uma história triste, é uma história de terror, é uma história de falta de respeito por parte daquele que devia protegê-la, que era o levita. Quando aquele homem amanhece o dia que ele vê a mulher lá caída, o texto bíblico diz que ele diz: levante-se e vamos. Ele não tem uma atitude de compaixão, ele não tem uma atitude de amor. Totalmente diferente daquilo que Deus nos ensina. Existem textos bíblicos que nós precisamos ler, que nós precisamos pensar enquanto igreja. Textos bíblicos que nos remetem a situações trágicas, de muita dor, principalmente se tratando da história de mulheres caladas, silenciadas e assassinadas. Esse texto chama a nossa atenção para que a gente continue, enquanto igreja, IPU, aí em Muritiba, aqui em Salvador, Valério Silva, no nosso presbitério, ouvindo os gritos das mulheres que sofrem e dando as mãos para combater tanta injustiça, lembrando de avisar e de lembrar as mulheres para discar 180 no caso de violência, e lembrando de abrir as nossas igrejas e as nossas casas para acolhermos essas mulheres. E se você conhece alguma mulher que está nessa situação, mande uma mensagem, se faça amiga, irmã dela, ore por ela, ore com ela, se coloca diante de Deus para ajudá-la, porque Deus vai lhe dar sabedoria e direção para isso. Eu finalizo aqui este momento de prédica, lembrando que ainda há muita violência contra as mulheres e que existem outros textos bíblicos como esse, que se remete a uma situação de violência. Não deu para abranger o texto de forma mais profunda em função do tempo, mas que você leia com calma, com carinho, e que você pense sobre ele. E que você pesquise também a carta da teóloga Sandra Duarte, que é uma carta que nos comove e que chama muito a nossa atenção e que mexe com o nosso coração. Deus abençoe essa igreja, que Deus levante homens e mulheres verdadeiramente para lutar pelos direitos humanos e para defender mulheres que estão em situações de risco. Oremos neste momento. Senhor Deus, obrigado por este momento. Nos ajuda no nosso processo de caminhada, de discipulado, de construção do reino de Deus, Senhor. Que possamos ouvir o grito das mulheres que sofrem e choram. Que possamos ouvir o grito daquelas e daqueles que estão sendo violentados e violados, Senhor. Que possamos, como igreja, ter uma atitude para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. E como disse a Elza Soares, cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que esse Deus que é mãe de todas e todos nós, nos abrace e nos dê força diante de tantos desafios que nós temos para combater tantos tipos de violência. E hoje, especificamente, mês de agosto, mês de combater a violência contra a mulher. Deus te abençoe, Deus continue abençoando a vida do reverendo Cacau e de toda a comunidade de Muritiba, em nome de Jesus.